Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Continuo com um problema em relação ao adaptador. Fui utilizar agora e não consegui fazer funcionar igual ontem. Olha, é embaçado, cara, é embaçado. Tive que apelar pro microfoninho de novo. Não gosto da qualidade dele, o som é mais abafado, mas enfim. Vai ter que ser desse jeito hoje mesmo. Vai ter que ser desse jeito hoje mesmo, lamentavelmente. Desejo para vocês aí uma excelente Páscoa, um excelente domingo de Páscoa. Que acima de tudo aí, né, a comunhão com os familiares, com os amigos, com quem você estiver passando essa data de hoje. E também, para aqueles que são cristãos, a gente também não se esqueça do verdadeiro significado da Páscoa, né? Que a Páscoa não é só uma data ali para trocar chocolates, para passar em comunhão com a família, mas também para a gente se lembrar ali da ressurreição de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe todos vocês aí, todos tenham um ótimo domingo de Páscoa. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Tem bastante coisa bacana para a gente conversar acontecendo dentro do futebol. Teve Clássico dos Milhões ontem. Vamos falar sobre isso. Inclusive, tem jogo importantíssimo hoje de Palmeiras e Fortaleza que pode apimentar mais ainda e acirrar mais ainda a briga pelo primeiro lugar. Bora lá? Roda a vinheta. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui, ó, da Tribo da Sorte. Ontem nós tivemos a dupla de Páscoa e também tivemos a Mega Sena que estava acumulada. Então ontem foram sorteados quase 100 milhões de reais somando essas duas categorias. Mas no próximo dia 24, agora, dessa semana já, nós teremos 25 milhões sendo sorteados pela Mega Sena novamente. Então a Mega Sena já começa aí com um prêmio muito interessante e você não pode deixar de entrar lá na Tribo da Sorte. Estou colocando um link fixado nos comentários, tem o QR Code aqui. É só você clicar em um desses dois lugares, vai abrir um chat e você vai falar com o pessoal lá, ó, gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar e vão te dar um cupom de desconto para você conhecer. Dentre Mega Sena, Quina, Loto Fácil, Dia de Sorte, enfim. Todos os produtos que tem nas lotéricas você tem aqui também com o advento de inteligência artificial e com o nosso cupom para te dar também aquele desconto bacana para quem gosta aí, né, para os cuponzeiros de plantão. Tribo da Sorte, galera, agradeço de coração todo mundo que todos os dias utiliza o nosso cupom, ajuda demais aqui o canal. E você que ainda não conhece, aproveita para conhecer também lá. Tamo junto. E queridos, eu queria conversar com vocês aqui a respeito do desabafo do presidente do Cuiabá a respeito da decisão da CNRD. A CNRD, ela é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Ela é um órgão regulador e fiscalizador que tem o objetivo de organizar, digamos assim, né, o meio-campo ali entre as dívidas financeiras de uma equipe com a outra. Então, ela foi criada com o objetivo de resolver essas pendências. Só que, na verdade, ela toma aqui um entendimento e uma compreensão, na minha visão e na visão dele também, totalmente equivocada. Em relação à dívida de quem? De quem? Do Corinthians. Do Corinthians. Que venceu ontem com 2 gols do Depay, que é um atleta que custa muito aos cofres e que tem, né, sido um gasto muito grande. O Corinthians fez uma engenharia financeira para trazer esse cara para o Brasil. E tem aqueles que falam assim, ah, quem paga é o patrocinador. Ah, não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. É uma parte que é o patrocinador. Existem vários e vários gastos que, ó, é o Corinthians que banca. Não é só o patrocinador, não.
Mas esse dinheiro que o patrocinador paga no Depay poderia também servir para liquidar um pouco dessas dívidas que assumidamente a equipe tem. Como vimos ontem no balanço financeiro apresentado, já somam-se mais de 2,5 bilhões em dívidas. Então, o Corinthians foi até a CNRD e propôs um plano de pagamento de seus débitos com os clubes brasileiros. E a CNRD apoiou, concordou com isso. O problema é que esse plano de pagamento que o Corinthians fez é aquele plano assim, sabe, a perder de vista? Onde, na verdade, equipes menores acabam se prejudicando muito com isso. Porque, às vezes, você precisa de um fluxo de caixa X para operacionalizar de maneira saudável no mercado. Você fez a venda de um jogador para um grande clube e aí você pensa assim, nossa, agora é a nossa hora de reinvestir o dinheiro. Aí você começa a receber aquilo em pequenas frações que no final te prejudica. Aí eu pergunto pra você, se eu, se você, se qualquer um de nós, seres humanos, né, meros mortais nesse país, se a gente fizer a compra de alguma coisa, falar assim, opa, comprei aquilo, mas dei um passo mais largo, né, do que a minha perna realmente alcançava. Agora ferrou. A gente tem alguma possibilidade de recorrer a alguém e falar assim, olha, eu quero pagar de tal maneira. Olhar assim e falar assim, não, tá certo, então você vai pagar desse jeito. Isso daqui, pessoal, foi basicamente assim. Vamos supor que eu fui lá e peguei um dinheiro emprestado com você, tá? Fui lá e peguei 50 mil emprestado com você e falei assim, ó, vou te pagar em 5 vezes de 10 mil reais. Aí passou o tempo, eu atrasei parcela, eu comecei a te dar um calote e fui lá e acionei esse órgão sobre a ameaça de você tomar vou tomar alguma decisão jurídica aí pra gente resolver essa pendência da grana que você pegou emprestado minha. Eu quero juros, eu quero todas as correções devidas. Aí eu vou lá no órgão. Aí eu vou lá no órgão e falo assim, olha, eu tava devendo 50 mil, mas eu não tenho condições de pagar isso. Eu tinha proposto que eu iria pagar em 5 vezes de 10 mil reais. Agora eu quero pagar em 50 vezes de R$1.000. É o que eu tenho condição. Aí os caras vão lá e aprovam. Ó, 50 vezes de R$1.000. Tu não vai ficar puto? Tu não vai ficar puto? É basicamente isso que aconteceu aqui, né? Pra exemplificar. Olha só o que ele falou, o dirigente. O Cristiano Dresch. Infelizmente, a gente esperava que a CNRD fosse rever os planos, como cobrança de juros. O plano vai ser corrigido somente pela inflação. A decisão que a CNRD tomou nesse caso é um convite para quem não paga. É um convite ao calote, a você utilizar de vantagens contra clubes menores. Faço um apelo, não negociem com o Corinthians. Chutou o balde. E chutou o balde com razão, meus amigos. Chutou o balde com razão. Lamentavelmente, esse é o cenário do nosso futebol brasileiro, o cenário do nosso país, né, de como as coisas elas são reguladas e as injustiças, elas estão aí na nossa cara. É o poste mijando no cachorro todos os dias. Lamentavelmente. E meus amigos, os torcedores vascaínos, eles comemoraram o resultado de ontem. Muitos e muitos vascaínos aí nas redes sociais, cara, praticamente levantaram um troféu pelo empate que aconteceu entre Vasco e Flamengo, valendo pelo Campeonato Brasileiro. E assim, eu não coloquei vídeo ontem depois da partida, porque eu assisti uma parte do jogo, e aí teve um pedacinho que eu perdi, que eu acabei não assistindo. Porque a patroa queria sair, era sabadão, então ela queria dar uma volta e tal. Falei assim, vamos lá, né? Sábado à noite. Fui sair com a patroa. Então, coloquei a patroa ontem como prioridade. É que o jogo do Palmeiras e Fortaleza é hoje.
Então eu falei assim, ó, a gente sai hoje, mas amanhã tem o jogo do Palmeiras e Fortaleza. Eu negociei, né? Quem vê o cara falando assim, não, eu coloquei como prioridade, parece que o cara tem a decisão final. Mas geralmente quem tem a decisão final é ela. Aí eu negociei. Não, então ó, a gente faz assim. Ai, ai, vamos lá então, pessoal. Eu trouxe algumas estatísticas da partida aqui pra gente falar um pouquinho sobre a partida. Na verdade, o jogo ele meio que aconteceu da maneira como eu esperava. O Flamengo tomando a maior parte das decisões, mantendo a maior parte considerável da posse de bola, tendo mais chutes a gol, tendo mais tentativas de conversão. E o Vasco, mais naquela espreita, né? Vamos fazer aquela linha de 5 na defesa, se recuar inteiro atrás, ficar no nosso campo e vamos aproveitar o contra-ataque. Apostar de repente em uma bola de média distância, como aconteceu inclusive com bola na trave, com boas defesas do Rossi, e também apostar no cruzamento e no cabeceio do Verratti quando der. Foi basicamente assim que o Vasco jogou. Essa era a estratégia do Vasco, claramente a estratégia do Vasco. Em nenhum momento o Vasco quis, assim, sabe, propor jogo contra o Flamengo. Tanto quando você pega os números, eu sei que número nem sempre reflete o jogo, mas em alguns momentos ele ajuda a gente a ter uma ilustração disso e uma confirmação daquilo que estamos falando. Então, ó, 17 chutes do Flamengo contra 6 do Vasco, sendo 7 deles a gol, contra 1 a gol do Vasco. Na verdade, eu acho que essa estatística aqui tá errada, porque teve uma que o Rossi defendeu, fez uma boa defesa, e teve outra que foi na trave, que eu acho que também considera um chute a gol, né? Então acho que tá um pouco errado essa estatística aqui. Mas enfim, posse de bola, 65% do Flamengo, 35% do Vasco. E aí quando você pega os passes, a precisão de passes, é tudo assim, maior pro Flamengo. 11 escanteios pro Flamengo, 2 escanteios pro Vasco. Então assim, o Flamengo ele teve o controle maior do jogo, só que mais uma vez sofreu no terceiro bloco, que é o bloco de finalização. Eu vi algumas pessoas falando que o Arrascaeta não jogou bem. O Arrascaeta estava num posicionamento, fazendo uma movimentação um pouco diferente em relação àquela, né, que ele sempre fica. O Felipe Luiz até falou sobre isso na coletiva e explicou o porquê dessa movimentação, uma questão ali de estratégia de puxar marcação, etc, etc. Conseguir mais espaço. Só que assim, pessoal, o Arrascaeta, ele colocou 2 jogadas ali muito boas pro Michael e pro Plata converter. E assim, na minha opinião, o Michael, ele é um jogador para segundo tempo. Ele é um jogador para segundo tempo. Ele não tem feito boas partidas, né? Eu vejo aí o pessoal reclamando também. Algumas partidas que eu assisti também, ele não fez nada assim de diferente. Não foi aquele cara disruptivo, aquele cara criativo, aquele cara que trouxesse aquele repertório. Então, na minha opinião, é mais favorável você utilizar ele no segundo tempo, onde você tem um sistema defensivo do adversário cansado e ele entrando com um pouco mais de ímpeto e mais velocidade para tentar, de repente, conseguir abrir alguns espaços. Acredito eu. Agora, a pedra no sapato do Flamengo ontem também não foi só o terceiro bloco, a questão da finalização em si, mas também foi Léo Jardim. Léo Jardim, que na minha opinião, passou da hora do Palmeiras tentar colocar uma proposta na mesa para esse cara. Passou da hora, irmão. Passou da hora. Léo Jardim. Ó, 29 anos de idade para goleiro. Jovem. Para goleiro, o cara é um bebê ainda. Para goleiro. Tem uma ótima visão periférica. Ótimos reflexos. Toma decisões rápidas quando é necessário. Faz excelentes defesas. E principalmente, o cara, mano, ele cresce em jogo grande.
em jogo grande, em jogo decisivo, ele sabe jogar. Sabe aquele jogador que sabe jogar jogo grande? Ele toma falha sim, toma frango, como todos os goleiros. Sempre acontece. Só que em jogo grande, mano, o cara, ele entende o que é um jogo grande. Tanto que eu acho que... Eu não assisti o jogo até o final, mas parece que ele foi o craque. Pelo que eu vi lá, ele foi considerado o craque da partida. Então, Léo Jardim, ó, é uma ótima opção para substituir o Everton. O Everton vai para 39 anos. 39 anos. Então você pegar um jogador de 29, 10 anos mais jovem, cara, te dá, ó, uma perspectiva 5, 6, 7 anos aí de ser o novo goleiro do Palmeiras. E eu não vejo que é tão difícil assim. Obviamente, você precisa ver se o cara quer vir. Mas eu não vejo que é tão difícil assim de tirar do Vasco. Os vascaínos ficam putos ouvindo eu escutar, né? Falar isso. Ouvindo eu escutar foi ótimo, né? Ouvindo eu falar isso. Mas é a real, pessoal. E assim, aconteceu uma coisa muito feia ontem, hein? Uma coisa muito feia. Eu sempre falo aqui, pessoal, que dirigentes, presidentes, eles devem se comportar como tal. E eles devem se colocar no lugar deles. E ontem, o Pedrinho, uma atitude bem decepcionante, inclusive, do Pedrinho, bem decepcionante mesmo, se isso aqui for verdade, cara, bem decepcionante, ele xingou e fez ameaças lá a um jornalista. É o jornalista lá do Coluna do Fla. Tudo bem, é um jornalista flamenguista, mas, cara, o cara tava lá cobrindo a reportagem, fazendo o trabalho dele. E aí teve um momento que o cara resolveu filmar o camarote dos dirigentes vascaínos, o que é normal. Se tiver tendo um Palmeiras e Flamengo, a galera vai lá filmar a Leila durante o jogo. O jogo foi um empate, ninguém tava perdendo nem nada, então a filmagem ali não era na intenção de haver uma reação à derrota ou algo do tipo. Era uma filmagem para questões ali de registro de imagens para cobertura do pós-jogo, o que é normal também. E aí ele proferiu ali umas palavras contra o jornalista. Olha só, o Coluna do Fla vem a público comunicar e repudiar as atitudes do senhor Pedro Paulo de Oliveira, Pedrinho, presidente do Vasco, para com Pablo Rafael Rua, jornalista do Coluna do Fla, na noite deste sábado. Ainda durante o jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã, o dirigente da equipe Cruz Maltina fez gestos e demonstrou irritação com o jornalista durante o exercício da profissão. A situação mais grave, porém, aconteceu após o término da partida. Enquanto se direcionava à zona mista, o jornalista Pablo Rafael foi xingado e ameaçado por Pedrinho. Dentre as descabidas e intoleráveis falas do dirigente, estiveram frases como "vou te dar uma porrada e vai tomar caju". Ele não falou "vai tomar caju", é que eu tô censurando aqui. Mas é isso. Lamentável, cara, lamentável. Ó, quando eu vim aqui falei, lembra do Marcos Braz? Que se envolveu na confusão do dirigente? Quando eu vim aqui e falei sobre a forma como a Leila provoca a torcida, até a torcida do Palmeiras, cara, o dirigente tem que se colocar no lugar dele. Não pode ficar caindo na pilha de ficar xingando, de ficar fazendo bafo, igual o John Textor fez aquela vez lá no jogo do Botafogo e Palmeiras. Vocês lembram? Cara, é ridículo isso. É ridículo isso. Isso é ridículo. O dirigente, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. O dirigente, ele é um cara, ele é um gestor, ele é um cara que tem que ter controle emocional das coisas. Ele não pode sair por aí dando patada, porque senão no dia de amanhã os jogadores brigam em campo, que moral que ele vai ter? Pra, tipo, sentar lá na mesa com o cara e falar assim, ó, você prejudicou a equipe, você brigou lá, foi expulso, fez confusão. E o jogador vai olhar pra ele e falar assim, ah, e você? Que xinga jornalista, que xinga torcedor. Você entendeu? Então esses caras, eles têm que ser exemplos, até mesmo pra eles poderem ter autoridade na hora de falar alguma coisa assim. E agora, pessoal, com esse resultado, o Palmeiras, ele tem a possibilidade de assumir a liderança da competição. Porém, o Palmeiras, ele tem um caminho que não é fácil pela frente. Vamos enfrentar o Fortaleza, na casa do Fortaleza. O Fortaleza, ele vem passando por uma pressão por resultados. Então, assim, pode esperar aquela equipe que vai estar com um ônibus na frente do gol. Porque os caras, eles estão com resultados muito, muito ruins, vêm de retrospecto ruim, e quando pega uma equipe que vem de um retrospecto bom, que é o Palmeiras, eles precisam mostrar algum resultado e a chance também de tentar aliviar um pouco da pressão que já está começando a acontecer com um desempenho realmente muito ruim, bem abaixo que vem acontecendo do Fortaleza.
O que eu espero do Palmeiras hoje? Cara, eu espero uma equipe equilibrada. Não vou dizer pra vocês que eu espero uma equipe super propositiva, porque nós vamos jogar na casa de um adversário que sofre a pressão. Às vezes eu prefiro pegar, cara, um adversário que tá com um retrospecto bom do que um adversário que tá com pressão. Porque a pressão faz os caras assim, ir com a faca no dente. Vocês viram o Vasco ontem contra o Flamengo. O Vasco ontem tava assim, todo defensivo. Léo Jardim fazendo defesas inacreditáveis. O cara virou o Neuer, né? O cara virou o Neuer. Então, quando você pega uma equipe que tá na pressão, os jogadores, eles suam pra fazer a coisa acontecer. Então, às vezes eu prefiro pegar uma equipe ali que tem algumas vitórias, tá com um ambiente até ok, do que uma equipe com pressão. Às vezes é até melhor. Mas eu espero o Palmeiras bem equilibrado e um pouco propositivo também. Mais propositivo do que jogou contra o Internacional. Eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar também essa via da pressão dos caras, da ansiedade que os caras vão estar, né? Do nervosismo também, e tem que converter isso ao favor dele. Se os caras estão nervosos e tem a pressão para fazer os caras se esforçarem mais, o Palmeiras tem que aproveitar também os erros. E propor também o seu jogo em alguns momentos. Então tem que ser uma equipe equilibrada. Saber a hora correta de defender, abaixar a linha, saber a hora correta de usar o contra-ataque, saber a hora correta de propor o jogo. O momento, né? Entender os momentos da partida. Espero um Palmeiras na mesma escalação e na mesma configuração que vem em Libertadores, que veio no jogo contra o Internacional, que fez uma excelente partida. Internacional que empatou mais um ontem, hein? Então o Inter vai ficando para trás, E quem sabe assumirmos aí com 2 pontos de diferença. Quarta rodada da competição é ainda muito cedo, eu sempre gosto de ressaltar isso, para não ter gente falando assim que, vocês já estão achando que... Não é isso, não é já ganhou nem nada, mas pelo menos assumir ali a ponta momentaneamente e tornar o espetáculo e a competição do Campeonato Brasileiro ainda mais acirrada. Tropeços eles vão acontecer, a gente só tem que saber a hora certa de tropeçar. É uma boa oportunidade hoje da gente dar um gásinho, passar 2 pontinhos e conseguir a oportunidade de ficar em primeiro lugar. Uma ótima oportunidade. Difícil? É difícil na casa do adversário, com todos esses elementos, mas vamos torcer para que o Abel Ferreira e a sua equipe venham ali com um elenco equilibrado e com bastante vontade de sair com um resultado positivo. Tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Hoje tem jogo às 6h30 da tarde. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.